A história de Jó. Uma jornada de sofrimento, fé e restauração. A história de Jó, relatada no Antigo Testamento, é um dos relatos mais emblemáticos da Bíblia. Ela transcende gerações e culturas ao abordar questões universais como o sofrimento, a justiça divina e a perseverança na fé. Jó é apresentado como um homem íntegro, honrado, temente a Deus e que se afastava do mal. Ele era abençoado com uma vida plena, possuía grandes riquezas, uma família numerosa e uma reputação impecável. Contudo, o livro de Jó destaca como sua fé foi colocada à prova de forma extrema. Jó enfrentou uma sucessão de perdas que lhe tiraram todos os bens, os filhos, a saúde e até o apoio daqueles ao seu redor. Ele foi desafiado a permanecer fiel, mesmo quando parecia não haver respostas ou consolo. Essa história nos convida a refletir sobre como lidar com os desafios inevitáveis da vida e a confiar na soberania de Deus, mesmo em meio à dor. A história começa com uma cena nos céus, onde Deus e Satanás dialogam. Deus apresenta Jó como um exemplo de retidão e fidelidade. Ele afirma que Jó é um servo exemplar, um homem irrepreensível em sua conduta. Satanás, por outro lado, desafia essa afirmação, acusando Jó de servir a Deus apenas porque é abençoado materialmente e protegido. Satanás propõe um teste. Se Jó perdesse suas bênçãos, ele certamente amaldiçoaria a Deus. Em resposta, Deus permite que Satanás teste Jó, mas com limites. Inicialmente, Satanás não poderia tocar na saúde ou na vida de Jó. Essa permissão divina não é uma punição, mas faz parte de um propósito maior, que seria revelado ao longo da passagem. Em um único dia, Jó enfrenta uma série de calamidades que destroem toda a sua riqueza. Ele perde seus bois e jumentos em um ataque dos sabeus, suas ovelhas são consumidas por fogo que cai do céu e seus camelos são saqueados pelos caldeus. Além disso, os servos que cuidavam desses rebanhos também são mortos. Essas perdas representam a destruição total de sua prosperidade e segurança econômica. Jó, que era conhecido como um dos homens mais ricos de sua época, tornou-se repentinamente desprovido de todos os seus recursos. Logo após a destruição de seus bens, Jó enfrenta a tragédia mais devastadora. Seus 10 filhos, que estavam reunidos em um banquete na casa do irmão mais velho, morrem quando um grande vento derruba a casa onde estavam. Apesar da dor esmagadora de perder tudo, Jó não culpa a Deus. Em vez disso, ele expressa uma atitude de humildade e submissão à soberania divina, declarando: "O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Diz Jó capítulo 1, versículo 21. Satanás, percebendo que Jó permanece fiel mesmo diante da perda de seus bens e filhos, recebe permissão de Deus para tocar em sua saúde. Ele então aflige Jó com feridas dolorosas e úlceras malignas que cobrem todo o seu corpo. Jó sofre tanto que usa cacos de cerâmica para coçar suas feridas e se senta em cinzas como um sinal de luto e desespero. Mesmo em meio a esse sofrimento físico intenso, Jó mantém sua fé, recusando-se a amaldiçoar a Deus. Diante de tanto sofrimento, a esposa de Jó também sucumbe à desesperança. Ela o provoca dizendo: "Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus", e morre. A resposta de Jó revela sua confiança e maturidade espiritual. Receberemos o bem de Deus, e não receberíamos também o mal. 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, visitam-no para consolá-lo. Inicialmente, eles demonstram solidariedade, permanecendo em silêncio por 7 dias. No entanto, ao começarem a falar, tornam-se fonte de mais dor emocional para Jó. Eles acusam Jó de estar sofrendo por causa de pecados ocultos e sugerem que ele deve confessar e se arrepender para ser restaurado. Essas palavras, além de injustas,
refletem uma visão limitada da justiça divina. Jó enfrenta uma luta interna profunda. Ele questiona por que os justos sofrem enquanto os ímpios prosperam. Clama a Deus em busca de respostas, mas experimenta o silêncio. Esse aparente distanciamento divino intensifica sua angústia. Apesar de sua dor, Jó nunca blasfema contra Deus. Ele permanece fiel, mesmo sem compreender plenamente o que estava acontecendo. Após um longo período de provações, Deus finalmente intervém. Ele fala diretamente a Jó, revelando sua soberania, poder e sabedoria. Deus não explica o motivo das provações, mas por meio de perguntas retóricas, demonstra que seus caminhos estão além da compreensão humana. Jó, ao ouvir a voz de Deus, reconhece sua limitação e se arrepende de seus questionamentos. Ele declara: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Diz Jó, em capítulo 42, versículo 5. Deus restaura Jó, concedendo-lhe o dobro de tudo o que possuía antes. Ele recebe novos filhos e filhas, e sua saúde é completamente restaurada. Jó vive mais 140 anos, desfrutando de uma vida longa e abençoada. A história de Jó nos desafia a refletir sobre a profundidade de nossa fé. Será que confiamos em Deus, mesmo quando não entendemos os motivos de nosso sofrimento? Jó é um exemplo de perseverança, mostrando que a verdadeira fé não está condicionada às circunstâncias. Essa narrativa também nos lembra que Deus é soberano e justo, mesmo quando não conseguimos compreender seus planos. As provações de Jó revelam que o sofrimento pode ser um instrumento de amadurecimento espiritual e que Deus está sempre presente, mesmo em meio ao silêncio. A história de Jó é uma fonte de esperança e inspiração para todos que enfrentam desafios. Ela nos ensina que Deus nunca nos abandona e que há propósito em tudo o que Ele permite. A fidelidade de Jó foi recompensada e sua história é um lembrete de que Deus é fiel àqueles que confiam nele. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por tua fidelidade e pelos ensinamentos da história de Jó. Ajuda-nos a confiar em ti em todos os momentos, mesmo quando enfrentamos adversidades. Fortalece-nos para suportar as provações com paciência e fé. Ensina-nos a reconhecer tua soberania e sabedoria em todas as coisas. Consola aqueles que estão sofrendo e renova sua esperança em tua graça. Restaura a saúde, os lares e os corações quebrados, segundo tua bondade infinita. Dá-nos um coração humilde para aceitar tua vontade, seja ela qual for. Que possamos glorificar teu nome, mesmo em meio às dificuldades. Em nome de Jesus, amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem, peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.